Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental. Nosso tema de hoje é mentira. O seu filho costuma contar mentirinhas para você? Como você reage a isso? Vamos fazer algumas reflexões sobre a mentira e a criança? Assista até o final e fica comigo. Mentira é algo que pra gente é um ponto sensível. Quando a gente pega nossos filhos mentindo, toca num ponto nosso que às vezes ativa alguns gatilhos. Nós queremos que nossos filhos tenham boas características, que sejam honestos, que sejam sinceros com as pessoas e com eles mesmos. Quando a gente pega o nosso filho mentindo pra gente, isso ativa alguns lugares que pra gente talvez possa ser incômodo. E isso faz com que a gente não saiba como lidar. E aí, vamos hoje analisar um pouquinho em como lidar com situações. Vamos primeiro refletir sobre mentira das crianças e o que pode ser e não ser, e depois algumas situações de como agir diante da mentira da criança. Quando a gente fala em mentira, é mais comum nós interpretarmos que a criança está mentindo do que ela realmente está mentindo. Por exemplo, quando a criança é pequena, ela ainda não tem juízo de valor do que é mentira ou não. E aí a gente começa por uma ideia. A criança pequena, até por volta dos 3 anos ali, ela ainda não entende que ela não faz parte do todo. Então ela sente-se como se fosse uma extensão do mundo e do adulto. Com 2 anos, ela começa a ter a percepção de que ela não faz parte do outro, que ela é um indivíduo. E começa a ter essa parte da fala na criança. E isso vai aumentando essa individualidade. Quando nós estamos tendo um diálogo com a criança e a criança supostamente mente, quer dizer mais que ela está delimitando o espaço dela e o que ela entende como verdade e enxerga no mundo e o que você enxerga como verdade. Então aquilo ali não necessariamente é uma mentira. Ela está delimitando o seu espaço e o espaço do outro, do que o outro está dizendo. E aí, conforme ela vai crescendo, a criança cria por volta lá dos 7 anos esse juízo de valor do que é mentira ou não. Isso do que realmente é a realidade e não é. Então, até os 7 anos, a criança ainda mistura muito, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas ela ainda mistura muito a realidade com a fantasia. E ela também, nesse primeiro momento ali, quando ela é menorzinha, é essa divisão de mim e do outro. Agora vamos analisar alguns tópicos sobre a mentira. A criança e a mentira, ela realmente está mentindo ou não? Quais os pontos que podem interferir nessa dinâmica da mentira? 1. Ela realmente está mentindo? Então vamos supor que você pegou a criança na escola, você já recebeu o cardápio, você sabe que ela lanchou pão de queijo, ou você que enviou o pão de queijo. E você pergunta, e aí, como foi na escola? Você comeu o pão de queijo? Não. Aí a gente pode ter essa noção de a criança não tem noção de tempo, ela não tem uma ordem cronológica. Então ela pode não lembrar que comeu pão de queijo, ela pode realmente não ter comido porque ela não quis, e aí ela não entendeu o que você quis perguntar. E ela talvez ela pense que ela comeu pão de queijo ontem e não hoje. Então, na cabeça da criança, a gente não consegue ter e perceber essa cronologia de tempo. Então, às vezes, o que a gente pergunta, a criança não está mentindo, é porque na cabeça dela aquilo realmente faz sentido. E para nós adultos que já desenvolvemos o juízo de valor, o julgamento, aquilo faz sentido. E para a criança, não. Então, é bom a gente prestar atenção se ela realmente está mentindo ou se ela não sabe, não tem aquela percepção. 2. A imaginação da criança é um terreno fértil. A criança ela ainda não consegue distinguir o que é fantasia do que é real. Então, na sua cabeça, para ela, realmente tem um bicho-papão embaixo da cama. Então, na cabeça dela, ela realmente viu alguma coisa se mexendo. Ela realmente viu, talvez, uma fada passando. Ela não consegue, exatamente voltamos, juízo de valor. Ela não consegue separar ainda o que para você é certo e errado, o que é mentira e não é. Então, na cabecinha dela, as coisas se misturam. E a gente ter essa percepção de que a fantasia se mistura com a realidade faz com que a gente não exija dela coisas concretas e verdades absolutas que ela ainda não tem para dar pra gente. 3. Um dos maiores culpados da criança mentir é o medo da punição. Então, se a criança tem uma disciplina pautada na punição e no castigo, ela tende a mentir. Por quê? Porque nós, seres humanos, tendemos a evitar a dor, seja o adulto ou seja a criança. Se a criança sabe que ela vai sofrer por algo que ela fez, seja sem querer ou seja por querer, ela vai mentir para tentar fugir daquilo. Porque ela sabe que se ela admitir aquilo ali que ela fez,
Seja ela ter molhado o chão, seja ela ter quebrado alguma coisa que você goste, seja ela ter batido em algum amigo na escola. Ela sabe que a forma que aquele adulto ali vai reagir vai ser fazendo ela sentir dor, seja física ou seja emocional. Então, a maior parte das vezes que a criança mente é com medo da punição. A criança ela tem um mau comportamento, ou seja, a mentira, por alguma necessidade. Então, se o adulto vai punir a criança e vai continuar não olhando para essa mentira da criança, do porquê que ela está mentindo, a tendência é aquela criança continuar mentindo. Porque ela não entendeu ainda o porquê que ela não pode fazer aquilo. Simplesmente está sendo punida, simplesmente está sentindo dor pelas suas ações. Se a criança não entendeu o que realmente ela está fazendo de errado, o porquê que aquilo é errado, ela tende a continuar aquele comportamento. Então, quando a gente simplesmente pune a criança, seja lá por qual motivo, ela tende a querer fugir. E a mentira é uma das estratégias para ela fugir de enfrentar aquilo ali. Porque ela sente medo e ela não aprende a lidar com aquilo ali de uma outra forma. 4. A criança pode mentir para chamar sua atenção. Então, se a criança constantemente quer atenção, aquela atenção de qualidade, onde você larga o celular, você tira um tempo do trabalho e olha para ela, brinca com ela, dá atenção para ela, joga algum jogo de tabuleiro com ela, desenha com ela, dê realmente atenção a ela, ela vai arrumar algum jeito de chamar a sua atenção. E se talvez ela saiba que uma coisa que você fica muito brava é quando ela mente, ela vai mentir. Por quê? Mesmo que não seja uma atenção de qualidade, quando você para o que você está fazendo, ou então você vira para a criança e dá uma atenção para brigar, para corrigir ela, ainda é uma atenção. E a criança precisa dessa atenção. E aí, mesmo que não seja de uma forma funcional, isso pode estar acontecendo porque é a forma da criança falar para você: eu preciso de atenção, brinque comigo, fique comigo, mesmo que não seja de uma forma funcional. Porque as crianças não conseguem parar e conversar a necessidade que ela está tendo. E aí ela vai fazer isso de uma forma disfuncional, que é através de mau comportamento. E a mentira pode ser um desses comportamentos. 5. A criança sabe o que você está perguntando ou ela só está se sentindo pressionada para te responder? Aí você fala assim: ah, você deixou a toalha jogada em cima da cama, ela está em outro cômodo. Não. Ela está mentindo ou ela esqueceu que ela não deixou a toalha lá? Porque você está perguntando e está pressionando para que ela fale a resposta que você quer. Então, muitas das vezes, a criança realmente não lembra que fez aquilo. E não uma mentira. E aí, quando o adulto recebe uma resposta diferente do que ele esperava, o adulto interpreta aquilo como uma afronta, como uma mentira. Mas, às vezes, a criança não entendeu o que você perguntou. Às vezes, ela não sabe a resposta do que você perguntou. Mas você perguntou de uma forma tão incisiva que ela se sente na obrigação de te dar uma resposta. E, às vezes, a resposta não é o que você esperava ou o que você imaginava. Às vezes ela nem entendeu o que você quis perguntar. Ou seja, se o seu filho realmente tem idade para ter um juízo de valor e saber que está mentindo para você, as atitudes na qual você acha que o seu filho mente, realmente ele está mentindo, vamos começar a ter uma outra percepção da mentira e abordar de uma outra forma, porque senão a tendência é continuar com aquele ciclo. Se você não suprir a necessidade da criança com base no que, se ela realmente estiver mentindo, ela vai continuar mentindo. E se ela não estiver mentindo, a gente está criando ali um rótulo em cima da criança de que ela está mentindo, de que ela faz isso, e na verdade é a forma do adulto interpretar. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, me segue lá no Instagram que eu tenho dicas diárias de como aplicar a disciplina positiva e comenta aqui nos comentários se você tem alguma dificuldade em relação à mentira na criação dos seus filhos. Tchau, tchau, obrigada e até a próxima.